Bom dia, meu nome é José Dorval, sou professor de anatomia da Universidade Federal de Rio Grande. O assunto deste vídeo é ouvido. O ouvido é dividido em três partes: um ouvido externo, um médio e um interno. Na figura, nós podemos observar a orelha ou pavilhão auditivo, uma abertura, que é o início do meato acústico externo. É uma cavidade alongada, com cerca de 2 a 3 centímetros. Ele termina a nível da membrana timpânica. A membrana timpânica funciona como se fosse a pele de um tambor. Ela vibra junto com as ondas sonoras que penetram pelo ouvido externo. O ouvido médio fica medial ao tímpano. É onde nós encontramos os ossículos do ouvido. São 3. De lateral para medial, o martelo, a bigorna e o estribo. O ouvido médio se comunica com a faringe através da tuba auditiva. A tuba auditiva tem como função equilibrar a pressão no interior do ouvido médio com a pressão atmosférica, com a pressão que nós encontramos no interior do meato acústico externo. Vamos utilizar como limite do ouvido médio o estribo, um dos ossículos do ouvido. Ele se encaixa numa abertura no ouvido interno através da base. A base do estribo se encaixa nesta abertura, que é denominada janela oval. As vibrações das ondas sonoras são transmitidas pelo tímpano para os ossículos do ouvido, que levam essa vibração para o ouvido interno. E o último ossículo que faz isso, o que está em contato com o ouvido interno, é o estribo. O ouvido interno se encontra no que nós chamamos de labirinto ósseo. É uma cavidade irregular no interior da parte petrosa do osso temporal, onde se localiza o ouvido interno. Então existe um labirinto ósseo e um labirinto membranoso que ocupa esse espaço, que é o labirinto ósseo. Ele é formado pelos canais semicirculares, observe na parte superior do ouvido interno, pelo utrículo, pelo sáculo e por uma estrutura em forma de espiral, a cóclea. Essas informações recebidas pelo ouvido
chegam até o encéfalo através do nervo vestíbulo coclear, que tem duas porções, a porção vestibular e a porção coclear. A porção vestibular se origina na cóclea, utrículo e canais semicirculares. E as informações da cóclea pelo nervo coclear. Que essas duas estruturas, esses dois nervos, partem juntos, saem do osso temporal através do meato acústico interno. E o seu destino é o encéfalo, levando dois tipos de informação: o som e informações relacionadas com o equilíbrio. A cóclea, a função da cóclea é transformar o som em impulso nervoso. E do sistema vestibular, ele capta informações e transmite essas informações através do nervo vestibular, e essas informações estão relacionadas com equilíbrio. Vamos começar pela orelha. A orelha apresenta uma saliência periférica chamada de hélice. Acompanhando a hélice, nós temos a antihélice ou antélice. Observe a antélice superiormente. Ela se divide em dois ramos, um ramo anterior e um ramo posterior. São os ramos da antihélice. Entre hélice e antihélice existe uma escavação, uma fossa, chamada de escafa. Na parte mais superior da orelha, ou pavilhão auditivo, outra fossa, a fossa triangular da antihélice, situada entre os dois ramos da antihélice. Inferiormente, nós encontramos uma abertura, a abertura do meato acústico externo, por onde penetram as ondas sonoras. Junto à antihélice e anteriormente à hélice, uma saliência, o trago. Póstero inferiormente ao trago, outra saliência, chamada de antitrago. Uma incisura entre trago e antitrago, uma incisura inferior, chamada de incisura antitrágica. E na parte mais inferior da orelha, uma zona com menos cartilagem, denominada lóbulo da orelha. Esse lóbulo pode ser livre ou a sua parte anterior aderida à pele da face. Então nós podemos ter um lóbulo livre ou um lóbulo preso anteriormente. À esquerda, nós temos a imagem que pode ser observada com um instrumento chamado de otoscópio, que é introduzido pela abertura do meato acústico externo. Ele tem uma fonte de luz e uma câmera. Eu estou me referindo à figura à esquerda. Nós observamos a membrana timpânica.
faz saliência na membrana timpânica o cabo do martelo. O cabo do martelo se encontra preso, aderido à membrana timpânica. E quando ela vibra, ela transmite essa vibração ao cabo do martelo. Na figura à direita, nós observamos, por transparência, né? Essa não é o que se enxerga, não é o que se enxerga na otoscopia, mas foi desenhado para ser visualizado por transparência os 3 ossículos do ouvido. O martelo com o cabo ou manúbrio aderido à membrana timpânica. A bigorna e o estribo. A vibração é transmitida inicialmente para o martelo, que transmite esta vibração à bigorna. E através da bigorna, essa vibração chega até o estribo, que está em contato, encaixado em uma abertura do ouvido interno, chamada de forame oval. A base do estribo se encaixa nesta abertura. E uma parte do osso temporal superior à membrana timpânica foi retirada. Uma vista dos 3 ossículos do ouvido. À esquerda da figura, o martelo. O martelo tem um cabo ou manúbrio, aquela parte, aquele acidente ósseo do martelo que se encontra preso, aderido à membrana timpânica. E existem 2 articulações. Uma articulação entre martelo e bigorna e entre bigorna e estribo. São articulações do tipo sinovial. O martelo tem um manúbrio, um colo e uma cabeça. É a cabeça do martelo que se articula com o corpo da bigorna, que apresenta 2 saliências. Um ramo curto, que termina de forma afilada, e um ramo longo, que se articula com a cabeça do estribo. O estribo tem 2 ramos que unem a cabeça à sua base. E é a base que se encontra em contato com o ouvido interno. Então, através desses 3 ossículos e dessas 2 articulações, a vibração da membrana timpânica chega até o ouvido interno. Esse slide tem como finalidade demonstrar o tamanho desses ossículos, que foram colocados na falange distal do 2º quirodátilo. Dessa forma, nós podemos ter uma noção das dimensões dos 3 ossículos. E embaixo, uma vista ampliada deles. Martelo, bigorna e estribo. Esses nomes, né? Martelo, bigorna e estribo, é uma comparação com instrumentos. O martelo e a bigorna. E com uma peça utilizada na montaria, onde o cavaleiro coloca o pé, introduz o pé, que é o estribo. O que se assemelha realmente ao estribo é o ossículo que tem do mesmo nome. Martelo e bigorna não tem uma grande semelhança com os 2 instrumentos que lhe deram origem.
ao nome. Vibrações de alta amplitude, volume muito alto, podem lesar o ouvido interno e é uma causa frequente de surdez. Existem dois músculos que têm por função diminuir a amplitude desta vibração. Eles se contraem quando o volume de som, a amplitude sonora é excessivamente alta, com a finalidade de proteção no ouvido interno. São dois músculos, o músculo tensor do tímpano e o músculo estapédio. O tensor do tímpano se insere no cabo do martelo e quando ele se contrai, ele diminui a amplitude desta vibração. É um músculo que se origina em um túnel situado superiormente à tuba auditiva. À direita da figura, um músculo bem menor, o músculo estapédio. Esse músculo se insere no estribo e tem a mesma função, diminuir a amplitude de uma onda sonora. Eles não conseguem se contrair muito rapidamente, então eles não têm proteção contra sons de alta amplitude e súbitos, como, por exemplo, uma explosão ou o disparo de uma arma de fogo. Não há como haver proteção destes músculos em relação a esses sons que são de grande amplitude, mas que aparecem de forma súbita. Eles levam um certo tempo para detectar a alta amplitude e se contraírem. O ouvido médio, situado no centro da imagem, nós observamos uma cavidade de forma mais ou menos circular no centro da imagem, que é o ouvido médio, onde estão situadas as janelas oval e a janela redonda. A janela oval é o local onde está encaixado a base do estribo. Observamos à direita da imagem a tuba auditiva, que comunica o ouvido médio com a nasofaringe. E posteriormente ao ouvido médio existe uma abertura, o ádito do antro mastoídeo. O processo mastoide, acidente ósseo do osso temporal, tem no seu interior pequenas cavidades muito semelhantes às células etimoidais, que fazem parte dos seios da face presentes no osso etimoide. Essas cavidades estão em comunicação com o ouvido médio. A sua função é discutível. Elas aumentam a quantidade de ar no ouvido médio. Produzem secreção também. É um local onde pode existir uma enfermidade infecciosa, que é a mastoidite, que costuma cursar junto com infecções do ouvido médio, a otite média. E há também uma via de acesso cirúrgica
ao ouvido médio. Agora estamos observando o ouvido interno no interior da parte petrosa do osso temporal. Observamos a saída de um nervo, o nervo vestíbulo coclear, o oitavo par craniano, e a entrada do sétimo par craniano, o nervo facial. Podemos visualizar a cóclea, o sáculo, o trículo e os canais semicirculares. O todo o ouvido interno está situado no interior de uma cavidade irregular no osso temporal, que é o labirinto ósseo. No interior do labirinto ósseo, da mesma forma, com a mesma morfologia do labirinto ósseo, nós temos um labirinto membranoso. No seu interior, um líquido, a endolinfa, e uma pequena película de líquido interposta entre o labirinto ósseo e o labirinto membranoso, a perilinfa. Uma vista do ouvido interno. Nós temos os canais semicirculares, em número de 3. Eles fornecem informações ao encéfalo, informações essas relacionadas com movimentos da cabeça, com movimentos rotacionais. Eles têm entre si um ângulo de 90 graus. Existe um anterior, um posterior e um lateral, que detectam movimentos rotacionais da cabeça. E essa informação é útil em relação ao equilíbrio, à coordenação motora. E através do nervo vestibular chega ao encéfalo. O sáculo e o trículo também detectam movimentos da cabeça, mas movimentos lineares. E da mesma forma, essas informações são veiculadas através do nervo vestibular, que junto com o nervo que parte da cóclea é denominado de nervo vestíbulo coclear, um dos pares cranianos. Observe agora na parte inferior da figura a janela oval, é onde se encaixa a base do estribo. E as vibrações do estribo são levadas à cóclea. Percorrem a cóclea e depois se dissipam através da janela redonda. Elas fazem um trajeto no interior da cóclea e chegam até a janela redonda, que é fechada por uma membrana. Ali essas vibrações novamente chegam a uma membrana vibratória. E agora elas se dissipam para a parte cheia de ar do ouvido médio. Mais uma vista da cóclea para que se possa entender melhor o seu funcionamento. Então nós observamos aqui as setas brancas. Essas setas brancas, elas representam o som entrando pelo meato acústico externo e percorrendo o meato acústico externo, chegando até a membrana timpânica, que vibra e transmite essa vibração aos 3 ossículos. O estribo, por sua vez, vibra e transmite essa vibração para a endolinfa.
ela está situada no interior da cóclea, na parte rosa, onde nós temos, da onde partem setas brancas. Essas setas brancas percorrem toda a espiral da cóclea e chegam até a janela redonda. No seu trajeto, essa vibração é detectada por células ciliadas no interior da cóclea. O líquido, a endolinfa, vibra junto com a base do estribo e transmite essa vibração para os cílios dessas células que revestem internamente o canal da cóclea. Essa vibração é transformada em impulso elétrico e chega até o encéfalo através do nervo coclear. Em realidade é um nervo só, eles estão juntos. É o nervo vestíbulo coclear. Essa é uma vista do ouvido médio e ouvido interno. Ouvido médio em vermelho, mostrando os 3 ossículos do ouvido. O restante é o ouvido interno. E na parte à esquerda da figura, nós temos encéfalo, o local, núcleos de substância cinzenta no interior do encéfalo que recebem informações do nervo vestíbulo coclear. São núcleos vestibulares e núcleos cocleares. O nervo vestíbulo coclear sai do ouvido interno através do meato acústico interno, uma abertura no osso temporal. Uma abertura interna, no interior da caixa craniana. Entra pelo meato acústico interno o nervo facial, que percorre um canal no interior da parte petrosa do osso temporal, junto ao ouvido interno. Observe que ele se situa entre a cóclea e o vestíbulo. E podemos ver 2 ramos emitidos neste nível pelo nervo facial. O nervo petroso maior, na parte superior da figura, e percorrendo o ouvido médio, o nervo corda do tímpano. Isto é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.